Bom dia. Essa atividade aqui, esse exercício é do livro de vocês, do livro didático, tá? Aqui, ó, volume 1 e 2, sobre o conjunto dos números reais. Esse exercício está na página 67, tá? Então, eu coloquei aqui em destaque. Bem, na segunda questão, eu vou realizar alguns exercícios aí para vocês se orientarem, tá? Os demais exercícios vocês façam na casa de vocês e vai marcando as dúvidas, quando a gente se encontrar no Zoom, para a gente tirar as dúvidas, tá? Então, bora lá. Na segunda questão, da página 67, acompanhe aí no livro de vocês. Complete as lacunas com os elementos, com os símbolos pertence, não pertence, está contido, não está contido, ok? Indicando corretamente a relação entre os elementos em cada item. Então, olha lá. Esses dois elementos aqui, né, esses dois símbolos, eles são chamados relação de pertinência. Quando é que a gente vai usar esses dois símbolos aqui? Quando a gente estiver relacionando elemento e conjunto. Ok? Elemento e conjunto. E esses dois símbolos aqui, eles são chamados de relação de inclusão. Bom, e quando é que a gente vai usar esses dois símbolos? Quando a gente estiver relacionando conjunto e conjunto. Conjunto e conjunto. Tá? Então agora a gente já vai trabalhar aqui com os elementos e os conjuntos, tá? Letra A, eu escolhi 5 itens da segunda questão, tá? Então, vamos lá. Item A, letra A, né? O -3, ele é um elemento. Ele pertence ao conjunto dos naturais? Pertence ou não pertence? -3. Ele não pertence ao conjunto dos números naturais. Letra B, 2/5, tá? Isso aqui pertence ao conjunto dos racionais, não é isso? Então, Q é justamente o quê? Conjunto dos números racionais. Então, aqui 2/5 pertence ao conjunto dos números naturais. Agora aqui, letra G, conjunto dos números inteiros e conjunto dos números racionais. Então, conjunto e conjunto, eu vou usar esta relação aqui, ó, está contido, não está contido. Então, conjunto dos números inteiros, ele é subconjunto dos racionais. Então, ele está contido nesse conjunto aqui, tá? Então, está contido. Está contido. Ok? Aqui. Eu tenho 3 elementos, não é isso? O elemento 1, o elemento 2 e o elemento 3. Se é elemento, relação de pertinência. Então, pertence ou não pertence? Os elementos 1, 2 e 3 pertencem ao conjunto dos números inteiros. Ok. E aqui a letra N, racional e natural. Bem, olha só. Os racionais, ele é um conjunto maior que o conjunto dos naturais, certo? Então, o conjunto dos naturais, ele é subconjunto dos racionais. Então, eu não posso dizer conjunto dos racionais está contido nos naturais. Tinha que ser o quê? O contrário. Os naturais estão contidos, o conjunto dos naturais está contido nos racionais. Agora, dessa forma aqui, ó, racional, conjunto dos racionais,
está contido no conjunto dos números inteiros, não é verdade, não é isso? Então, aqui não está contido, tá? Justamente por causa disso, né? Esse aqui é o maior, é um conjunto maior, ele não pode estar contido dentro de um conjunto menor, certo? Se fosse o contrário, naturais em relação aos racionais. Aí sim, conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números racionais, certo? Então preste atenção nessa ordem aqui, tá? Bem, agora a gente vai pegar o exercício da página 71, a primeira questão, tá? É comparação dos números reais, certo? Primeira questão, compare os números a seguir e complete as lacunas com os símbolos menor, maior ou igual, tá? Então, aqui eu tenho a primeira questão, no item A, eu tenho raiz de 23, raiz quadrada de 23, e eu quero comparar com 4,6. Eu quero saber se ele é menor, maior ou é igual aqui os dois valores, tá? Bem, raiz quadrada. Raiz quadrada de 23, eu percebo que o 23 ele não é um número quadrado perfeito, tá? Mas, quais são os números próximos a ele que tem raiz quadrada? Que seja o quê? Um número quadrado perfeito. Bem, próximo à raiz de 23, eu tenho o raiz de 25, que é igual, raiz quadrada de 25 é igual a 5, e eu tenho antes dele, antes do 23, o raiz quadrada de 16, que é igual a 4. Logo, o raiz de 23, eu não sei de cabeça, mas eu posso aproximar um valor aí, né? Eu posso dizer que o raiz de 23 ele é um número que está próximo, que está entre o 4 e o 5. Então, ele vai ser 4, alguma coisa aí. Bem, o 23 está mais próximo do 25 do que do 16, tá? E o número que eu tenho que comparar é com 4,6. Bem, eu vou multiplicar o 4,6 por 4,6. Vamos lá. 6 vezes 6, 36, 36, sobe 3. 6 vezes 4, 24. E 3, 27. 6 vezes 4, 24, sobe 2. 4 vezes 4, 16, mais 2, 18. Aqui abaixo 6. 7 mais 4, 11, sobe 1. 10 mais 1, 11. E aqui 2. 1, 2. Então, vem aqui 1, 2. Então, 4,6 vezes 4,6 dá igual ao quê? 21,16. Tá? Olha lá. Ele é maior ou ele é menor? Esse 4,6 aqui, ele vai ser maior ou menor que o 23? Tá? Bem, para comparar, para a gente verificar melhor, eu vou multiplicar. Vamos aproximar aqui um valor, tá? Eu vou dizer que raiz de 23 é igual a 4,6. Não, 4,6 não, que eu já fiz aqui. 4,8. Tá? Então, vamos lá. 4,8 vezes 4,8. 8 vezes 8, 64. Sobe 6. 8 vezes 4, 32. Mais 6, 38. 4 vezes 8 dá 32. Sobe 3. 4 vezes 4, 16. E mais 3, 19. Certo? E agora soma. Aqui vai dar 4, 10, 13. Então, 2. 23,04. Certo?
quadrada de 23 é um número aproximadamente igual a 4,8, tá? Olha, 4,8 vezes 4,8, ele não é exatamente igual a 23, ele é 23,04, ok? E o 4,6 vezes 4,6 vai dar 21,01, tá? Então, o raiz de 23, ele vai ser o quê? Maior do que 4,6. Então, qual é o símbolo que eu coloco aqui? Maior. Certo? Na letra, vamos aqui. Bem, continuando aqui na letra B, não é isso? Na mesma questão. Então, raiz quadrada de 122 em relação a 11,4, tá? Então, aqui eu vou de novo aproximar uns valores aqui, ó. Eu vou aproximar um valor aqui para a raiz quadrada de 122. Bem, maior que 122 é o 144, que tem uma raiz quadrada. É isso? Ou seja, o 144, ele é um número quadrado perfeito, porque ele tem raiz quadrada igual a 12. 12 vezes 12 é igual a 144, tá? E um número menor que o 122, que tem uma raiz exata, que seja um número natural, então é o 121, que é igual a 11, porque 11 vezes 11 é igual a 121, certo? Então, o 122, ele vai ter uma raiz aproximadamente igual a um número que está entre 11 e 12. Então, ele vai ser 11, alguma coisa aqui, certo? Bem, eu tenho que comparar ele com 11,4. Eles podem até ser iguais, não é isso? Para eu saber se eles são iguais, eu faço aqui, eu vou fazer aqui, ó. 11,4 vezes 11,4, tá? Então, 4 vezes 4, 16, vai 1, 4 vezes 1, 4, mais 1, 5, 4 vezes 1, 4. Tá aqui, ó. 1 vezes 4, 4, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 1, 1. Agora esse umzinho aqui. 1 vezes 4, 4, 1 vezes 1, 1, e 1 vezes 1, 1. Multiplica, ou soma agora, né? 6, 9, aqui vai dar 4 mais 4, 8 mais 1, 9, 1 mais 1, 2, e abaixo este 1 aqui. Eu tenho duas casas decimais, então 1, 2. 129,96. Então, a raiz quadrada de 129,96 é um número aproximadamente igual a 11,4. Então, aqui, se aqui fosse raiz quadrada de 129,96, ia dar o valor 11,4. E aqui, a raiz quadrada de 122, ele é um número que 11, alguma coisa. Então, 129, né, é maior do que o 122. Ou seja, raiz quadrada de 122, ele vai ser um número menor que o 11,4. Tá? Na letra C, vamos lá. Raiz quadrada de 1,98. Deixa eu apagar aqui. Aqui eu vou fazer um procedimento diferente, porque aqui é o número decimal que está dentro da raiz, tá? Então, raiz quadrada de 196 é a mesma coisa que 196 sobre 100, tá? Então, aqui, ó, 1,96 é 196 sobre 100. Olha aqui, duas casas decimais, tá? Bem, isso aqui é a propriedade das raízes. Eu posso escrever aqui, ó, raiz quadrada de 196 sobre raiz quadrada de 100. E agora eu posso tirar as raízes. As raízes aqui, né? 196, ele é um número quadrado perfeito. Então, o que é a raiz quadrada de 196? 14. E a raiz quadrada de 100 é igual a 10.
E 14 dividido por 10 é igual a 1,4. Logo, na letra D, eu pulei aqui a C, tá? Porque a C é só fazer a comparação, fazer raiz quadrada, aproximada, a mesma coisa, né? E eu fui para o item D. Então, o item D, raiz quadrada de 1,6, vai ser o que em relação a 1,4? Menor, maior ou igual? Aqui, ó. 196. Raiz quadrada de 196 sobre a raiz quadrada de 100, 14 sobre 10, que é 1,4. Então, neste caso, os valores são iguais. Tá? Na página 73, primeira questão, tá? Então, a primeira questão lá diz que sejam A igual a raiz quadrada de 2 e B igual a raiz quadrada de 3. Marque com X nas afirmações verdadeiras. Tá? Então, vamos analisar. Eu tenho aqui 4 afirmações, tá? Então, eu posso ter mais de uma verdadeira aqui para saber. Agora, a gente vai ter que analisar para saber, né? Bem, o A mais o B, ele é um número real. Vamos lá. O A é igual a raiz de 2. Vamos relembrar aqui, olha, os números, conjunto dos números naturais, né? Conjunto dos números inteiros, tá? Conjunto dos números racionais, certo? E aqui eu vou ter o conjunto dos números irracionais, certo? Conjunto dos números reais, tá? Então, olha lá, raiz de 2 tá aqui, né? Tá nesse conjunto aqui dos racionais. Desculpa, o raiz de 2, ele é um número irracional, ele está aqui nesse conjunto dos números irracionais, tá? E a raiz quadrada de 3 também é um número irracional, tá? Bem, eu quero somar os dois. Não tem como eu somar dois números irracionais, gente, porque senão eu vou ficar somando infinitas vezes, tá? Então, eu fiz na calculadora e aí eu coloquei uma casa decimal só, tá? Então, o A é raiz de 2, então tá aqui. Raiz quadrada de 2 é aproximadamente igual a 1,4. Eu considerei a primeira casa decimal só, tá? Raiz quadrada de 3, que é o número B, eu considerei uma casa decimal, então, aproximadamente igual a 1,7, tá? Aí eu coloquei aqui, raiz quadrada de 1 é igual a 1 e a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Nós vamos precisar desses dois valores aqui, tá? Então, se eu somar esses dois valores, a soma de dois números irracionais, ele é um número real? Sim, a soma de dois números vai continuar sendo dois números irracionais, que vai ser o quê? Número real, tá bom? Bem, então essa aqui é verdadeira, tá? Letra B. A e B são números racionais. A e B, esse número aqui, raiz quadrada, já acabei de falar, né? Raiz quadrada de 2, ele é um número irracional. Ele é 1,4, não sei o que. Tá, não termina aqui, né? Continua. Tá? Só que não tem período, então ele vai ser um número irracional. A mesma coisa acontece com 3. Raiz quadrada de 3, se eu fizer na minha calculadora, vai dar 1,7 alguma coisa aqui, que não tem período, então ele é um número irracional. Então, A e B são números racionais? Não, eles não são racionais. Tá? Eles vão ser o quê? Irracionais. Se eu somar esses dois números aqui, é maior que π? Bem, para eu somar, tá? Eu vou considerar esses dois valores aqui, tá? Lembrando que π representa aquele número irracional, que é aproximadamente igual a 3,14 e assim vai,
ou seja, ele é um número irracional. Eu vou somar o A e o B. Para eu somar o A e o B, eu vou considerar uma casa decimal, tá? Então, 1,4 mais 1,7. Aqui vai ficar 11, 1, 2, 3. Tá? A mais B é maior que 3. Desculpa, a soma desses dois é maior que π? Não, o π ele é 3,14 e assim vai, não é isso? Não para aqui, tá? Então, ele não é maior. E a letra D, considerando aqui, ó, a aproximação, aqui no livro de vocês, tá? A aproximação racional feita por falta em décimos de 2B é igual a 3,14. Bem, vou fazer agora a multiplicação dos números, não é isso? 2 vezes B. Então, 2 vezes, quem é o B? Raiz de 3. 2 vezes 1,7. 2 vezes 7, 14, vai 1. E 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Uma casa decimal, então aqui também esse item é verdadeiro. Tá? Página 74 agora, tá? Segunda questão. Bora lá. Na segunda questão ele fala: entre os números a seguir, determine quais pertencem a cada um dos conjuntos a seguir, tá? Então, dentre esses aqui, ó, raiz quadrada de 37, menos raiz quadrada de 225, 5 vezes raiz quadrada de 11, 121 sobre 11, 7,1222 e o raiz quadrada de menos 16. A gente vai analisar e escrever aqui do lado, relacionando com os conjuntos, não é isso? Vamos começar pelo raiz de 37, tá? Raiz quadrada de 37. Bem, existe algum número que multiplicado por ele mesmo vai dar 37? Não, né? Então, isso aqui não é um número quadrado perfeito, tá? Então, a raiz quadrada de 37, ele só pode ser o quê? Aqui, ó, raiz quadrada de 37, conjunto dos números irracionais, tá? Menos raiz quadrada de 225. Isso aqui corresponde a menos raiz de 225 é 25. Então, menos raiz quadrada de 225 é igual a menos 25. O menos 25, ele está em que? Aqui, o menos raiz quadrada de 225. Ele pode ser natural? Não. Ele pode ser um número inteiro? Pode. Então, ele vai ficar bem aqui, ó. Menos raiz quadrada de 225. Certo? Ele pode ser racional? Sim, também. Tá? Ele pode ser um número real? Também é. Próximo número. Assim, ele pode ser... Não, né? Seria racional e não pode ser irracional. Bem, 5 raiz quadrada de 11. Então, é 5 vezes raiz quadrada de 11. Raiz de 11 é um número irracional. E qualquer número multiplicado por um número irracional vai ser um número irracional. Então, ele vai ficar bem aqui, ó. 5 raiz quadrada de 11. 121 sobre 11, olha, número racional, aquele número que pode ser escrito em forma de fração. 121 dividido por 11 é igual a 11. Então, esse número aqui corresponde a 11, que pode ser escrito em forma de fração. Se esse 11 pode ser escrito em forma de fração, então ele é racional. Então, ele vem para cá, ó. 121 sobre 11. Ele também é inteiro? Sim, 121 sobre 11 é igual a
11, 11 não é número inteiro? Sim, então ele vem para cá. E também é o número natural. Então, aqui também fica o 121 sobre 11, tá? Próximo, 7,1222. Olha, uma dízima periódica. Quem é o período? É o número 2, que é o número que vai se repetir aqui infinitas vezes. Então, se esse número é uma dízima periódica, ou seja, um decimal periódico, então é aquele número que pode escrever em forma de fração. Se ele pode ser escrito em forma de fração, ele é o quê? Racional. Então, aqui vem a inclusão do 7,1222, tá? E agora, o último, raiz quadrada de número negativo. Não interessa quem é o número, quem é o módulo que está aqui dentro. Interessa o quê? Ser negativo. Raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, oitava e assim vai. Não existe raiz quadrada, nem raiz quarta de número negativo. Toda vez que for aqui 2, 4, 8, 10, ou seja, o número par, a gente não tem raiz quadrada, não tem raiz de número negativo, certo? Só vai existir raiz se for o quê? Raiz de índice ímpar. 3, 5, 7 e assim sucessivamente, tá? Mas apareceu 2, 4, 8, 10, número par, então não. O que a gente escreve aqui? Que esse elemento, ele não, né, não existe. Como é que é o símbolo de não existe? Não existe nos conjuntos reais, tá? Então, esse valor aqui não existe para os reais. Olha só, gente, lembrando que o π, que número é esse π? Ele é só uma representação deste número aqui irracional, que é igual a 3,141592 e assim vai. Mas não termina aqui, olha, continua, porque não tem mais espaço no meu quadro, certo? Nesse sentido aqui. Então, ele é um número irracional. Para a gente não ter que escrever esse número o tempo todo, a gente escreve apenas quem? Π, certo? Bem, o que vai ser o π? O π, ele é esse númerozão aí, né? Ele é uma proporção numérica. Definida pela relação entre o comprimento da circunferência pelo diâmetro. Tá? Lembrando que diâmetro, ele é a soma de dois raios, né? Então, o diâmetro tem que passar pelo centro, tá? É um segmento que tem que passar pelo centro, certo? Bem, isso aqui vocês vão entender melhor quando vocês fizerem a atividade que vai vir. É uma experiência, na verdade, né? O π, ele é uma proporção numérica definida pela essa relação aqui entre o quê? O C, que é o comprimento da circunferência, pelo diâmetro, certo? Como é uma proporção, eu posso multiplicar aqui, ó, π vezes d e C vezes 1. Então, olha lá, aqui eu posso determinar o valor de π, de C, que é o comprimento da circunferência, e do diâmetro, tá? Vocês vão compreender melhor essa relação aqui quando vocês fizerem a atividade aí que eu passei para vocês, tá? Na próxima videoaula, certo?
Bons estudos!